Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, fala muito sobre a ressurreição de Cristo. E ele começa dizendo que a ressurreição é uma verdade de fé que ele recebeu dos apóstolos e transmitiu aos coríntios. É preciso que os coríntios estejam firmes nesse evangelho. De outro modo, eles teriam abraçado a fé em vão. Eu vos transmiti o que eu mesmo tinha recebido. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, é um artigo de fé. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, artigo de fé. O que comprova a ressurreição de Jesus? Ele apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos. Esta aparição só é revelada aqui, na primeira carta aos Coríntios, a maioria dos quais ainda vive, alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, que seria o bispo de Jerusalém. Uma aparição particular a Tiago é mencionada nesta passagem. Depois apareceu a todos os apóstolos juntos. Aí ele subiu aos céus. Mas Paulo perseguia a igreja, e Jesus apareceu a Paulo, mas apareceu fora de época. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. O aborto é um parto fora do tempo. A aparição de Jesus a Paulo na estrada de Damasco foi fora do tempo. Ele é o último dos apóstolos, porque ele foi o último a quem apareceu Jesus e porque ele perseguia a igreja de Deus. Nem merecia ser chamado de apóstolo. É pela graça de Deus que Paulo é aquilo que ele é. E a graça de Deus não foi estéril nele, pois ele trabalhou muito. Em resumo, é isso que eu e eles temos pregados, e é isso que crestes. Existem várias fórmulas de credo. Conhecemos na missa pelo menos duas. O credo chamado símbolo dos apóstolos, que é menor, e o credo niceno-constantinopolitano, que é maior. Mas aqui nós já vemos, dentro da própria Bíblia, um núcleo das verdades centrais da nossa fé. No centro de tudo está a ressurreição do Senhor, depois da sua morte por causa dos nossos pecados. O Evangelho traz hoje uma visita de Jesus à casa de um fariseu para fazer refeição com ele. Ao contrário de João Batista, que era severo, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, Jesus aceitava convites para fazer refeição. E aceitava de diversas pessoas, inclusive de um fariseu chamado Simão. Mas quando Jesus tomava a refeição na casa do fariseu, apareceu uma mulher que era conhecida na cidade como pecadora, não porque ela tivesse mais pecados do que os outros, mas porque ela fazia do pecado o seu modo de viver. E ela pegou um frasco de perfume por trás de Jesus, chorou aos pés dele, com as lágrimas começou a banhar os pés e enxugava com os cabelos, cobriu-o de beijos e depois ungiu os pés com o perfume. O perfume, antigamente, era dissolvido em óleo. Então falava-se de ungir com perfume. Isso era uma cortesia que ela quis fazer com Jesus. Mas Jesus notou que Simão, o fariseu, não havia feito aquela cortesia com ele. Simão pensava consigo mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Então Jesus perguntou a Simão: Simão, quem é que ama mais? Aquele a quem o credor perdoou 500 denários ou aquele a quem o credor perdoou 50 denários? Simão respondeu: suponho que ame mais aquele a quem perdoou mais. Muito bem, julgaste corretamente. Está vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés, mas essa cortesia ela fez com as suas lágrimas. Tu não me deste o ósculo da saudação, mas ela beijou os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com perfume. Ela demonstrou um amor maior do que o teu. Os muitos pecados que ela cometeu são perdoados porque ela muito amou. Mas a quem pouco foi perdoado se demonstra pouco amor. O que é isso? O fariseu Simão julgava-se pouco devedor diante de Deus. Se ele tinha pecados, eram pequenos. E assim a gratidão e o amor dele para com Deus
eram pequenos. Mas aquela mulher que sabia que era devedora e muito devedora, pecadora e muito pecadora, demonstrou um amor maior por ter sido perdoada. Teus pecados te são perdoados, disse Jesus à mulher. E perguntavam os convidados, quem é este que até perdoa pecados? Ele perdoa pecados em nome próprio. A igreja perdoa pecados em nome de Deus. Ele perdoa em nome próprio porque ele é Deus. E Jesus disse à mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Não deve ser o número nem a gravidade dos nossos pecados causa para nos afastarmos de Jesus. O que nos afasta de Jesus é a autossuficiência, é a arrogância, é dizer, eu não preciso de ser perdoado, eu não tenho pecado, ou se tenho, é uma coisa tão pequena que eu nem vou me confessar. E isso sim nos afasta de Deus. Se, porém, nós reconhecermos os nossos pecados, por maiores que sejam, e confessarmos diante de Deus, Ele é misericordioso para nos dar o perdão. Vamos pedir o perdão pelos nossos pecados. Hoje, dia 19 de setembro, é dia de São Januário. São Januário foi um mártir, e o sangue dele se mantém coagulado em um relicário. Mas no dia dele, que é hoje, o sangue costuma ficar líquido, ele se liquefaz, todo ano. Quando isso não acontece, as pessoas se assustam. Deve haver alguma guerra, alguma calamidade por aí. Como deve ser emocionante ir lá, na Itália, e presenciar a liquefação daquele sangue neste dia de hoje. Mas esse milagre é bem pequeno em relação àquele que estaremos para assistir daqui a pouquinho, a conversão do vinho no sangue de Jesus. Nós não vemos o milagre, mas nós cremos. E se nós amarmos muito a Jesus, por Ele nos ter dado o seu sangue, Ele nos vai perdoar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.